Muito boa tarde para todos, muito boa tarde para aqueles que nos acompanham aqui na região oeste dos Estados Unidos da América, onde o sol, o pouco sol que temos, ainda está fora, mas já boa noite, obviamente, para aqueles que nos acompanham na costa leste dos Estados Unidos da América e do Canadá. Boa noite também para aqueles que nos acompanham em outras partes do mundo lusófono, incluindo aqueles que nos acompanham já bastante tarde na noite, mas sempre temos alguém que nos acompanha nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira e em Portugal continental, desde o Instituto PBBI, ou seja, Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras da Universidade do Estado da Califórnia, aqui na cidade de Fresno. Uma saudação para todos, em nome também da Palcos, do Portuguese American Leadership Council of the United States. É mais uma série, a primeira para este ano de 2026, da série de webinários As Nossas Vozes, Vivências Portuguesas nos Estados Unidos da América. Portanto, como é a nossa primeira, como se diz em inglês, Happy New Year. Que todos portanto, ainda estamos dentro dos primeiros 2 meses, portanto, podemos desejar-vos um feliz ano novo e também, obviamente, que antes de passar para o meu colega moderador e amigo Ilídio Pereira, queria obviamente saudar-vos, como já o fiz, e também dizer que neste momento, independentemente de onde estejamos, quer portanto em qualquer parte da diáspora, em qualquer parte de Portugal, estamos com muitas pessoas que estão a sofrer e a sofrer bastante devido aos acontecimentos que têm ocorrido no nosso país nos últimos dias, particularmente, nas últimas semanas, e não me refiro, obviamente, aos acontecimentos políticos, esses são tristes, mas são diferentes dos acontecimentos da mãe natureza. Passo então para o meu colega e amigo Ilídio Pereira e dou também as boas-vindas ao nosso ilustre convidado. Muito boa noite a todos. Denis, muito obrigado. Eu também aproveito para dizer que eu e todos nós aqui estamos solidários com o que se tem passado em Portugal. Tem sido uma catástrofe, tem realmente sido uma catástrofe, principalmente nas regiões do centro e do sul. Infelizmente, má preparação e infelizmente também a mãe natureza tem mais força que aquilo que nós às vezes pensamos. Em nome da Palcos e do PBBI, mais uma vez agradecemos a tua presença, Oli Pereira, e como é habitual, nós gostaríamos de pedir uma breve resenha biográfica. Claro, eu sei quem é o Oli Ferreira, a maior parte das pessoas na Flórida sabem, mas como o meu amigo Dinis Borges disse, nós felizmente somos ouvidos e vistos em todos os estados dos Estados Unidos. Portanto, o que eu te agradecia, Oli, era o seguinte: uma trajetória tua de imigrante. Onde é que nasceste, para onde é que vieste quando emigraste e também um pouco do teu currículo profissional. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Pois eu, como imigrante, cheguei aqui a este país com 17 anos feitos há um mês. Viemos para o estado de New Jersey porque foi para aí que o meu avô, o pai do meu pai, nos chamou para aí. A ideia de vir para aqui foi relativamente para melhorar a minha vida e a dos meus pais. Eram lavradores em Portugal, viviam da lavoura, da agricultura, viviam confortavelmente, não eram abastados. E nós temos sempre um sonho de emigrar e melhorar a vida financeiramente, etc, etc. Então viemos para New Jersey. Claro que eu cheguei lá com 17 anos, como imigrante, tive que fazer a minha recruta, não é? Arranjar um trabalho numa fábrica. Como não tinha 18 anos ainda, consegui um trabalho por $1,15 a hora, porque o mínimo nessa altura, o salário mínimo era $1,25. Mas quando me ofereceram $1,15 eu aceitei, claro. Inscrevi-me também no high school, no liceu, para fazer a equivalência do liceu, para depois poder frequentar a universidade, porque o meu sonho era sempre melhorar a minha vida e melhorar a minha profissão. Então trabalhava de dia na fábrica e estudava de noite, 5 dias por semana, no high school, das 7 da noite às 11 da noite. Ao fim de 2 anos consegui o diploma de equivalência do liceu e então registrei-me na universidade e comecei a estudar contabilidade de noite também, das 7 da noite às 11 da noite, 5 dias por semana. Trabalhava de dia nessa fábrica.
Quando completei 18 anos, tive, vá lá, um sonho realizado foi comprar o meu primeiro carro. Comprei o Aos meu 18, primeiro aos carro, que 18. foi um Chevrolet de 1964. E porquê é que eu comprei um carro grande? Porque os meus pais não tinham carro. E eu, ao fim de semana, gostava de os levar a uma praia, gostava de os levar a um piquenique, porque, enfim, eles sacrificaram-se para me trazer para aqui. Era a minha maneira de lhe dizer obrigado pelo feito que eles fizeram. Tive a sorte também, depois de conhecer um senhor que trabalhava na companhia Singer, que fazia máquinas de costura, era contabilista e era de origem do Peru, oriundo do Peru. Encontrei uma vez a fazer Income Tax, preparação do IR, que eu fazia part-time no H&R Block, enquanto estava contabilidade, e ele trabalhava na Singer e também fazia part-time no H&R Block, companhia que preenchia formulários de Income Tax para indivíduos. E ele propôs-me a ideia, uma vez que eu estava a estudar contabilidade, se eu gostava de ir trabalhar para a companhia da Singer em New Jersey, em Elizabeth, New Jersey, porque eles pagavam os custos da universidade se eu pudesse manter umas certas, como é que se diz? Um Nível, certo nível. nível, pois se as minhas Notas. obrigado, se as minhas notas fossem boas. E assim sucedeu, fui trabalhar para lá, deixei a fábrica, fui trabalhar para lá, e eles pagaram-me os estudos e depois, quando me formei, continuei a trabalhar lá, casei-me, como é óbvio, a gente tem sempre um sonho de formar a família mais tarde ou mais cedo, e fiquei a trabalhar lá e depois surgiu-me a oportunidade de entrar num negócio com um amigo meu, que tinha uma agência de viagens em Newark, New Jersey. Amigo meu que foi amigo num trio que nós fizemos musical, junto com um cunhado dele, e que tivemos por 4 anos, até nos casarmos, porque depois já não havia tempo para andar na vagabundice. E eu ia ajudá-lo a preencher os IRs, os Income Tax, durante a época dos Income Tax, porque ele tinha muito trabalho. Ao fim de 2 anos, ele apresentou-me a oportunidade se eu queria ser sócio dele. Sentámos-nos, falámos, conversámos, chegámos a números, concordámos e eu fiquei sócio dele por 7 anos, até 1983. Depois vendemos o negócio e foi quando eu me mudei para o estado da Flórida, foi em 1983. Aqui, como eu tinha também um curso em agente de imobiliário e agente de seguro, trabalhei aqui uns 4 ou 5 anos em real estate. Começaram a aparecer oportunidades de fazer impostos, contabilidade para empresas, mais uma procuração, mais uma tradução. E então surgiu uma ideia de eu me estabelecer por conta própria aqui na Flórida e abrir o meu escritório de contabilidade. Esse escritório tive até há 7 anos, vendi-o, era eu e 2 empregadas que trabalhávamos lá e abríamos empresas, fechávamos empresas, fazia contabilidade, payroll, salários e a declaração de impostos ao fim do ano, tanto individuais como corporativos. E ao longo dos anos a gente vai sempre melhorando a nossa posição. Eu tirei cursos adicionais de especialidade em declaração de impostos, porque era o que eu gostava de fazer, tanto a nível individual como a nível corporativo, até me retirar. Agora estou retirado e passo o meu tempo a viajar para Portugal 3 mesinhas no verão, porque eu adoro Portugal. E a vida de imigrante é uma vida que, se a gente se dedicar a trabalhar e respeitar as leis do país para onde nós viemos e nos tentarmos assimilar às leis daqui, às línguas daqui, melhoramos a nossa situação, claro. E às vezes eu penso que nós aqui somos mais portugueses do que os próprios portugueses do continente que estão em Portugal. Vivemos mais, trazemos mais o país no nosso coração. E aqui estamos, Lídio, muito, muito feliz por estar aqui. Tenho uma filha, tenho 2 netos e estou aqui agora até enquanto eu puder viver. Pois. Alguém, tu és filho único?
és filho único ou tens irmãos ou irmãs? Tenho uma filha única, sim, por Ah, não, mas razões. tu és filho único ou tens irmãos? Desculpa, não Não, ouvi estou a se. perguntar se tu és só o único filho dos teus pais ou tens irmãos? Ah, sim, sim, não tenho mais, agora tenho quatro, somos quatro. Quando viemos de Portugal, eh, o meu avô, quando peticionou para o meu pai tinha direito a vir com a esposa, a minha mãe, e com filhos solteiros menores de 21 anos. Ah, Então veio uma irmã maior, mais velha, que tinha 20 anos, viu que tinha acabado de completar 17 e um irmão com 12. hum, Depois já aqui nasceu uma irmã também, um ano depois de chegarmos. Então, somos quatro filhos agora. A minha irmã mais velha está em Portugal, inclusive está no Algarve. O meu irmão mais novo do que eu está aqui na Flórida também, e a irmã mais nova que nasceu já em New Jersey está em Pensilvânia, casada e tem dois filhos também. sim, um ramo familiar, uma árvore genealógica realmente, o teu passado é bom, por isso mesmo é que nós temos estes webinários que são mesmo as nossas vozes, as vivências dos portugueses nos Estados Unidos. Amigo Diniz, vou-lhe passar então a bola para o segundo tópico. Muito bem. A minha pergunta era, portanto, ao senhor Augusto Alguifeira. Ahm, eh, Portanto, segundo sabemos, esteve muito envolvido com uma associação, a Associação Portuguesa em Orlando. Como é que começou? Se não se importa, como é que começou este seu envolvimento na comunidade portuguesa aí Pois. nessa área da Flórida, por favor? Sim. Quando eu vim para a Flórida, a comunidade portuguesa aqui na área de Orlando era e continua a ser muito pequena. Então nós de vez em quando, quando queríamos frequentar um pouquinho de ambiente mais português, íamos a um clube, um jantar dançante, uma comemoração do Dia de Portugal, o Dia de Nossa Senhora de Fátima, e nessa altura os únicos clubes que haviam estabelecidos era Fort Lauderdale, era West Palm Beach e era Saint Petersburg. Então estávamos a 2 horas, 3 horas e 4 horas de distância. Então, um fim de semana, junto com 4 ou 5 casais amigos que convivíamos de vez em quando, surgiu a ideia aliás, foi de uma senhora que é a minha amiga, da minha esposa e também do Elídio Pereira, que é a dona Idália Romão, Muito e o bem, marido, amigo, muito bem, surgiram amigo. a ideia, porque é que nós não formamos um clube português em Orlando? A, a ideia tinha mérito. Nós juntámos mais de 2 ou 3 reuniões, falámos no assunto, formámos uma direção e fomos avante. Claro que não tínhamos casa, não tínhamos nada, começámos do zero. Então, incumbiu-me a minha a responsabilidade de tratar da documentação do clube. A parte legal entreguei a uma senhora amiga, uma advogada, para formar os estatutos do clube, registar a empresa, e depois eu tratei da parte de contabilidade, da parte de registrar a empresa no IRS como uma empresa sem lucros, sem fim de lucros, sem fins, non-profit organization, tratava desses assuntos. Fiquei eu de presidente por 2 anos e ficou a dona Idália secretária, a minha esposa de secretária. Depois fiquei 2 anos também como vice-presidente e fiquei também 2 anos como presidente da Assembleia Geral e 2 anos também em assessoria, ajudava e como assessor do clube. E a minha esposa ficou lá 11 anos e a dona Idália ficou lá até o clube fechar, que foram 17 anos. E fechou porquê? Porque a comunidade portuguesa de Orlando é pequena. Nós dependíamos muito de amigos que vinham de Palm Coast, que vinham de Saint Petersburg e outros, e aqui Kissimmee, 20, 30, 40 milhas daqui. Chegava-se ao fim do nosso mandato, 2 anos, e nós punhamos a ideia, pronto, agora formar uma nova direção. Formem uma nova direção, quem é que quer concorrer? Não, 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 vocês estão todos a fazer um excelente trabalho, continuem vocês. Só que ao fim de 11 anos a gente cansa, ao fim de 8 anos a gente cansa, não é?
Eu, ao fim de 8 anos, saí, a minha esposa saiu com 11, a dona Idália lá foi arranjando alguém para trabalhar com ela, mas ao fim de 17 anos não havia mais ninguém para trabalhar e os velhotes ficaram cansados e não havia candidatos, não havia nova gerência, não havia nova direção e o clube acabou por fechar. Mas durante a nossa época que o clube existiu, a dona Idália também sugeriu porque é que nós não formávamos um rancho folclórico. E então formou-se um rancho folclórico que durou quase 7 anos. E as nossas danças eram tradicionais do Ribatejo, porque ela é do Ribatejo. Portanto, éramos o único rancho folclórico na Flórida, e penso eu que talvez até na América, que tinha danças específicas do Ribatejo. A maior parte deles são ou das Beiras ou do Minho. Então, o nosso rancho era muito apreciado exatamente por isso. Claro que não éramos profissionais, a gente fazia aquilo por gosto à camisola, ou atrás, ou o que seja, mas foram momentos de muito trabalho, foram momentos muito agradáveis, que cheguei muitas vezes a casa às 8 da manhã, depois de limpar o salão, porque era alugado, depois de levar as panelas para casa e o resto da comida que sobrava e de arrumar tudo nos sítios devidos. Muitas vezes às 7, 8, 9 da manhã que chegava à casa. Mas, claro, quem corre por gosto não cansa, não é? É verdade. Agora já não o fazia, mas naquela altura éramos jovens, a gente nem olhava ao trabalho, era por gosto. Claro. Yeah. Duas perguntas e um breve comentário. Primeiro, aqui na Califórnia, que é, como sabe, uma comunidade grande, mas quase toda ela mais ligada aos Açores, mas por incrível que pareça, há um grupo, portanto, ribatejano, alma ribatejana, que existiu aqui. Acho que neste momento desapareceu, mas acho que neste momento está a ser outra vez ressuscitado por duas ou três famílias do Ribatejo. Pois. Que pronto, que fizeram como aí, não é? Puseram, Yeah. portanto, mãos à obra, mas nós tivemos entre 11 ou 12 grupos de folclore que temos na Califórnia, todos eles, com exceção um ligado à Madeira e os outros 10 aos Açores, apareceu um ligado, chamado Alma Ribatejana, que é, de facto, um Ah, grupo fabuloso enquanto existiu. Mas a minha pergunta tinha a ver com o senhor falou, portanto, infelizmente o clube já não existe, mas falou, portanto, da pouca presença portuguesa na zona de Orlando. Mas o que é que acha? Porque é que se deve a isso e nós todos ficamos um bocado surpreendidos, quando de facto o número tem sido crescente de ano para ano e o recenseamento de 2020 mostrou-nos isso, 2024, desculpe, mostrou-nos isso, ou seja, que a comunidade da Flórida tem crescido imenso, imenso nos últimos 10 para 15 anos, particularmente. Mas, entretanto, esse fenómeno de crescimento não tem acontecido muito na sua zona. o conhecimento, na minha maneira de ver, de imigração de Portugal para aqui, quando houve o 25 de Abril em Portugal, a imigração quase parou de Portugal, porque começaram a viver melhor lá e a imigração quase parou. Quando deixa de vir gente nova com relações, com laços mais pegados a Portugal, começam a ter filhos aqui, a estabelecer-se aqui, os filhos já nascem aqui, já andam na escola aqui, alguns ainda vão aos clubes, ainda frequentam as festas portuguesas, mas depois casam-se já, os filhos deles já se afastam, ok? Especialmente em comunidades pequenas como Orlando, que não têm juventude suficiente para dar continuação a um clube, a uma obra, a um rancho, coisas assim desse género. A comunidade portuguesa aqui na Flórida tem crescido ultimamente, mas tem sido por pessoas já reformadas que vêm dos estados nórdicos dos Estados Unidos, Massachusetts, Connecticut, Nova York, New Jersey, Pensilvânia, reformam-se e vêm para a Flórida ou vão para Portugal. Agora, comunidades grandes aqui na Flórida há a de Palm Coast, que penso eu que os portugueses ali devem rondar de 22 a 24 mil portugueses. Portanto, já têm um rancho folclórico, estão na organização de uma banda, com 30 ou 40 elementos, têm um clube que abre todos os dias, com um bar-restaurante todos os dias para lanches, para o trabalhador, e um salão de festas que uma vez ou duas por mês têm lá festas. Agora estão a começar a fazer festas semanais também no salão de festas.
essas comunidades têm sempre juventude suficiente para dar continuação a esse clube. Agora, West Palm Beach tem uma grande comunidade lá de pessoas reformadas que adoram também o ambiente português e dão continuação ao clube sem problema. Nós aqui em Orlando não beneficiávamos dessa situação, o clube acabou por fechar, né? Claro. Passo então para o Elídio, para a próxima pergunta, por favor. Eu geralmente este tópico calha-me quase sempre a mim e eu até gosto que me calhe. Um dos nossos dilemas aqui na imigração na diáspora, a nível nacional, pelo menos na ótica de com quem temos conversado ao longo destes quase 4 anos, tem sido sempre falar sobre os serviços consulares e as ligações com Portugal. No caso da Flórida, e sei como visitas e estás como São Petersburg, de Port Rich e de Palm Coast e West Palm Beach, vais falando com A e com B e com C, como é que vês os serviços consulares e a ligação à terra de origem dos nossos pais e dos nossos avós? E outra coisa que eu gostava de mencionar é o seguinte: não seria bom ou não faria sentido que, em algumas destas festas que são levadas a efeito por essas associações que mencionei, ao Dia de Portugal, aniversário dos clubes, dia dos veteranos, que tivesse ou estivesse presente alguém a representar a Portugal, a nível do consulado honorário ou até mesmo da embaixada. Porque eu também, como sabes, eu estou bastantes vezes nesses clubes e os dignatários americanos estão lá sempre. Porquê? Bem, sabemos porquê. Para a chamada caça ao voto. Mas estão lá. E de Portugal, representantes de Portugal, se bem me recordo, há muito tempo que não encontro absolutamente ninguém. O que é que te parece? Sim, isso é verdade, Ilídio. É verdade que a comunidade portuguesa na Flórida sofre muito de representação de Portugal através dos consulados, dos escritórios consulares. Eu recordo-me que quando o Dr. Tariaga estava em Miami, que ele de vez em quando ainda frequentava os clubes, quando o Dr. César Sim. em Palm Coast, esteve ali de cônsul honorário, também frequentou algumas vezes os clubes. Quando ele desistiu, ou se mudou, ou foi embora, foi substituído, a partir de aí nunca mais vi ninguém nos clubes portugueses. Claro que não só não se vê presença das entidades portuguesas nessas festas mais principais, como o Dia dos Veteranos, o aniversário do clube, a Nossa Senhora de Fátima, etc. Não se vê entidades portuguesas a representarem Portugal, mas vê-se sim os presidentes da Câmara locais, ou o chefe da polícia, o xerife. Pois claro que eles andam à procura de votos, mas vêm-se ali, representam a comunidade, estão a honrar a comunidade portuguesa, porque eu, como imigrante português, sinto que os imigrantes portugueses aqui são bem acolhidos pelas autoridades americanas, porque são humildes, trabalhadores e respeitadores da lei. Aquela comunidade de Palm Coast é adorada por qualquer departamento da polícia de Palm Coast, porque é gente boa, é gente boa. E isso enaltece o nome dos portugueses no estrangeiro. Agora, nós sofremos, na minha opinião, de uma representação a nível consular praticamente não existe. Eu agora nem sei quem é que está em Palm Coast. Esteve lá aquele senhor João Queimado, que era um funcionário espetacular, muito trabalhador, foi-se embora porque já tinha carga de mais trabalho. Não sei se tem lá alguém, se não tem. Mas lembro-me de uma vez que eu precisei, ainda o Ilídio, o meu amigo Ilídio, fazia parte da assessora do consulado em Palm Coast, que eu precisei de emergência de uma procuração e eu liguei para lá. E vinha a máquina de gravação, deixo uma mensagem, liguei outra vez outro dia, a mesma mensagem, mandei um e-mail, mandei 2 e-mails, mandei 3 e-mails, por 4 ou 5 dias ninguém me contatou do consulado. E nessa altura aquilo até funcionava mais ou menos, agora é um desastre. Então, pois eu recorri aos amigos. Dom Ilídio,
estou nesta situação, o que é que se pode fazer? Daí por 5 minutos a moça chamou-me logo. Portanto, quem tem amigos ainda se desenraja. Quem não tem amigos está perdido no mato como o caçador sem cachorro, É, não é? E isso depois resolveu-me logo o problema. Mas se não fosse por isso, quando é que eu tinha que fazer uma viagem a Palm Coast para ir ao consulado em pessoa para fazer uma marcação? 1 hora e meia para cada lado. Isso faz sentido? Não faz. Isso, os portugueses aqui estão muito tristes com essa situação consular, não somente de Palm Coast, mas por toda a Flórida, porque aqui já tem bastante gente e não está ninguém a representar o governo. A gente quer renovar um passaporte, quer renovar o cartão de cidadão, quer fazer uma procuração porque tem uma situação em Portugal para resolver. Não há ninguém que faça isso. Contacta a embaixada em Washington. Você está a brincar comigo? Então vou agora para Washington para tratar de uma procuração, renovar um passaporte. É relativamente lamentável, mas é a situação que temos, na minha opinião. O Diniz dizia que os censos e os números geralmente nunca mentem. Quando como disseste, quando era assessor do cônsul honorário, eu e outra senhora, Dona Maria João Ávila, eram 65 ou 75 mil. Atualmente são 120 mil. Ou seja, a Flórida, e os nossos ouvintes vão ficar, alguns deles, pasmados, é o terceiro estado nos Estados Unidos com mais luso-americanos. É a Flórida, perdão, a Califórnia, Hawaii e a Califórnia. E a Flórida. Mais que América, mais que New Jersey, mais que Massachusetts. O que as pessoas ficam assim um bocadinho admiradas, mas são os números, e os números geralmente não mentem. Uma das coisas que mencionaste e que realmente a mim também me custa, também realmente me custa, como faz parte da diáspora portuguesa, é realmente estar nestas importantes festas, principalmente essa do Dia de Portugal, das aniversários dos clubes, onde estão os dignatários americanos e não está ninguém a representar o nosso país, o consulado ou a embaixada. Nessas alturas em que estava o Dr. José Tarriaga, entre 90 e 95, porque ele deixou em 98, 99, eu, por razões profissionais, estava com ele. E então, estando com ele, eu mais ou menos também estava presente nessas atividades. Com o ex-cônsul César de Passos, como mencionaste, também éramos dois, eu e a Maria João, que também estávamos, se ele não estava, estávamos nós. Ora, não é substituir, não é substituir, mas é dizer que alguém está a representar, não é substituir, porque quem Exato. quem foi escolhido para estar, ou foi embaixada, ou secretário de Estado, mas realmente isto é um tema que para algumas pessoas é tabu, mas para mim não é. Custa-me realmente ir a um clube qualquer, seja ele qual for, e na mesa de honra está o xerife, o chefe dos bombeiros, está o chefe da polícia, e Exato. eu tenho que me apresentar, e não sei quanto, e lá, não sei ali, e lá, eu represento a Paulo, não sei o quê, e eles mais ou menos olham e então, do seu governo, porque eu não represento absolutamente nada, eu represento exatamente a Paulo, como o nosso amigo Diniz no início disse. Bom, eh, agora, mencionaste o meu nome, realmente quem tem amigos não mora na cadeia, e eu também ficaria mal, de que já nos conhecíamos há tantos anos, e quando me ligaste, eu só não o faria se me fosse totalmente impossível. Meu caro amigo Diniz, mais uma vez lhe passo a bola e agora. É verdade, ainda bem que eu não sou um bom atirador à baliza, mas portanto vou tentar dar seguimento. Estou a gostar muito da conversa obviamente também os conhecimentos que estão a ser fornecidos pelo Sr. Ferreira. Já falamos um pouco sobre isto, ou seja, a questão das associações e dos clubes portugueses, até porque, como disse aí, na sua zona de Orlando já não existe, infelizmente, um clube, neste momento, não existe. Mas conhece, obviamente, outros clubes e, como disse, quer dizer, tem contactos com outras pessoas através do Estado. Uma das coisas que nós temos tratado, ou um dos temas, tem sido, de facto, a questão de corpos diretivos, como acabou de dizer, muitas vezes ao fim de 6 anos, 8 anos, particularmente uma dúzia de anos, cansam-se, e cansa-se mesmo bastante, e nós temos isso um pouco por todos os Estados Unidos.
algumas zonas menos do que outras, mas na realidade quem fez estes clubes e quem continua a fazer aqueles que existem, são os voluntários. Como é que, apesar de não estar neste momento num clube, não é? Mas como é que vê de facto e como é que viu esses anos que esteve e os seus contactos com outras pessoas, na sua zona e fora da sua zona, aí na Flórida, a questão dos corpos diretivos e das pessoas que trabalham, como disse, muitas vezes a chegarem às altas horas da madrugada, portanto, a casa depois de um dia de trabalho, quer nos seus empregos, quer no movimento associativo. Como é que vê, qual é o seu feeling, como se diz em inglês, e gosta-se muito de usar essa palavra em Portugal, como é o seu sentimento, o seu feeling, portanto, sobre os clubes aqui na sua zona da Flórida, que obviamente continuam a viver dos voluntários, mas há voluntários mais novos ou, por aquilo que vê, são sempre os mais idosos que são os elos fortes das associações portuguesas, particularmente aquelas que conhece e com as quais tem trabalhado aí na sua zona. Hum, Pois, como eu mencionei antes, a nível de população mais elevada, como é o caso de Palm Coast, eles têm vários programas para incentivar a juventude a envolver-se no clube. Tem o rancho folclórico, depois, se há uma festa, um jantar, eles ajudam a servir nas mesas. Se são ou não compensados por isso, não sei, mas sei que eles, ao servirem o clube nessas festas, também qualificam para bolsas de estudo, para depois participar nas bolsas de estudo, que é uma festa também de angariação que o clube faz uma vez por ano. Portanto, eu penso que ali, como tem tanta juventude envolvida no clube constantemente, que é sempre mais fácil manter aquele clube a funcionar 100%. Além disso, eles têm gente lá que é paga, tem um cozinheiro full-time que é pago, tem uma senhora e um senhor a trabalhar no bar, bartenders que são pagos também. Servem almoços todos os dias lá na secção do bar, tem uma secção para a sala de jantar também. Portanto, eu penso que esse clube que não vai sofrer dos problemas de falta de uma gerência constante sempre. Depois temos clubes que estão financeiramente, ou seja, os sócios estão financeiramente muito confortáveis na vida, que é, por exemplo, o West Palm Beach. O West Palm Beach, eles adoram festas, fazem festas muito, muito completas, o clube está muito bem enfeitado, muito bem adornado, trazem artistas de Portugal constantemente e também de Massachusetts, lá do norte, e Canérica e Nova York. Há sempre, esse clube funciona também muito bem. Os clubes que eu tenho visto, onde ainda há bastante gente, mas a sofrer um pouquinho talvez da qualidade da administração, é St. Petersburg, que está a decair. Está a decair porque eu vivi lá há 7 anos, quando vim para a Flórida, naquela zona, está a decair. O clube de Porto Rico é um clube que tem uma grande apresentação, uma grande parte de gente das ilhas dos Açores. Muito trabalhadores, festas muito animadas, mas claro, se entra uma direção com menos experiência, aquilo nota-se nas festas por um tempo, mas depois há sempre uma pessoa que já foi presidente e que vê aquilo a ficar um bocadinho fraco, põe mão à obra e ajuda, não está na direção, mas ajuda, e vê-se logo o clube a crescer de novo. Eu penso que esses clubes vão se manter sem grande problema. Agora, comunidades de portugueses como a do Orlando não têm por onde seguir, porque são mesmo muito poucos as famílias que vivem aqui e os filhos que já nascem aqui e os filhos deles depois já estão afastados do clube, já não dão seguimento à obra. Era essa a minha pergunta. Portanto, mesmo onde há alguma juventude, etc., como é que vê os filhos ou os netos, em alguns casos, não é? Já nascidos aqui nos Estados Unidos, particularmente os filhos já nascidos cá, os netos, obviamente, já são, portanto, netos de imigrantes, não são nem filhos de imigrantes. Claro, Como é que claro. vê, portanto, essa ligação? Porque começamos a ver um pouco, a não ser naquelas zonas onde há de facto numa zona onde, por exemplo, há 50 mil, pronto, aí pode-se cultivar Há muito também por onde escolher, as pois. pessoas, Ah, exatamente. Mas eu, como é eu, que eu, vê as novas gerações? Como é que vê os filhos e os netos dos imigrantes? eh,
e só prefaciando, dizendo o seguinte: aqui e em outras partes que eu conheço, não só aqui na Califórnia, há, e até nas minhas próprias aulas na universidade, há um grande, portanto, um grande orgulho em ser português, um grande desejo, um grande orgulho, mas o que falta muitas vezes é o sentido de pertença à comunidade onde estão. Tenho Pois. orgulho do país de onde vieram os pais ou os avós, ou até em alguns casos aqui, muitos casos aqui, já os bisavós, mas esse é um orgulho, portanto, digamos que de cultural que foi passado pela família, mas não é o suficiente para que eles se envolvam num clube ou para que eles se envolvam na comunidade onde estão inseridos. Vê também esse problema aí, na Flórida? Certo. Eu penso que, pelo que eu tenho visto e notado, filhos de imigrantes não há problema, netos, bisnetos, terceira, quarta, quinta geração, já talvez 50% deles começam-se a afastar dos clubes portugueses, das organizações, das festas, mas numa comunidade onde há muitos portugueses, há sempre bastantes que ficam vinculados ao clube, porque se os pais e os filhos dos pais e os avós e os netos continuam a frequentar o clube e levam os filhos, eles vão se acostumando. Uns gostam, outros não gostam, não é? Uns gostam de água, outros gostam de vinho. Uns gostam de ir ao clube, outros não gostam de ir ao clube. Mas aqueles que são envolvidos num rancho folclórico, numa banda de música e que servem no clube às mesas, sentem um afeto por aquela organização, por aquele clube e gostam de ver aquilo a manter-se e às vezes a crescer. Portanto, eu penso que comunidades como aí de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, que têm clubes abertos, penso eu que é todos os dias, com um bar aberto todos os dias, eu penso que vai sempre haver gente suficiente a vir da quarta, quinta, sexta geração, décima geração, desde que eles sejam introduzidos ao clube e às festas do clube, há sempre uma grande percentagem que vai manter isso. Eu penso que os clubes vão ter futuro nesses sítios. Agora, sítios como Orlando, não, tentámos, não funcionou. É. É sempre uma questão de matemática, não é? É sempre uma questão. É. Porque veja ali, por exemplo, o clube aqui, a Flórida está a crescer de imigrantes portugueses, mas muitos deles já são de segunda e terceira geração, que estão no norte dos Estados Unidos, reformam-se e depois têm uma escolha a ver. Se já nasceram aqui, têm mais afeto aos Estados Unidos do que mesmo Portugal, ou seja, dos Açores, Madeira ou do continente. E então eles gostam de ir a Portugal de vez em quando de férias, mas gostam de viver na Flórida. Estão economicamente bem confortáveis e envolvem-se, têm tempo, têm dinheiro, envolvem-se e fazem festas maravilhosas que eu tenho frequentado e o nosso amigo Ilídio, que vive em Miami, que está mais perto de West Palm Beach do que eu, ele possivelmente vai lá de vez em quando. São festas rijas, são festas boas. Só eu penso que por aí que estamos bem. Na Califórnia não posso falar, só estive lá 2 vezes e foi só de passagem, não sei, mas tenho frequentado Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, e aí eu penso que aí vão continuar a ter gente suficiente para manter essas organizações a funcionarem. Exatamente, como estava a dizer, de facto, e como disse muito bem, é a questão dos números, é tudo. Portanto, às vezes as pessoas, quando passam aqui na cidade onde eu vivo, dizem, ou na zona onde eu vivo, dizem, portanto, vocês aí aqui não têm problema nenhum em conseguirem 500, 600, 800 pessoas por uma festa. Pudera, nós temos 10.000 portugueses, portanto, se a gente Exato. também não conseguir 6 ou 7% é uma grande desgraça. Exatamente, Obviamente, exatamente. com, com centenas de famílias, é muito difícil essa manutenção, claro que sim. Lídio, Ok, eu sei que é uma das coisas que com certeza também tem preocupado a ti, a mim e muitos como nós os dois. Ah, Na nossa diáspora e principalmente nestes webinários, nós dedicamos muito tempo, e como já deste conta, a falar a nossa língua portuguesa, que é uma das línguas mais bonitas, primeiro para nós, no mundo, e destacamos muito a cultura. Falamos, por exemplo, no rancho folclórico é um sinal de cultura, e essas festas que tens assistido, eu também, que são arraiais, são festas, são, são mais oportunidades de se juntarem amigos e amigas eh, em eventos que não são muito culturais, ou melhor dizendo,
não tem um cunho muito especial de cultura, pois quando há uns fados, quando há o rancho, e assim, é parte de cultura. Mas eu sei que não só no Jersey, mas também na Flórida, te dedicaste e continuas a gostar muito de música, que é um sinal de cultura. Ah, achas que haverá nestes clubes que mencionaste e naqueles que nós visitamos mais miudadamente, um pouco de espaço para a particularidade? Queria dizer, será que teremos sempre de ir para festas e para arraiais e não haver, de vez em quando, um declamar de poesia, um falar de coisas de escritores importantíssimos que nós temos na diáspora, tanto lá como cá? E isso é uma coisa que, por vezes, mesmo nos dias de Portugal, nos dias de aniversários dos clubes, geralmente não se nota. É o chamado arraial, a chamada dança, a chamado o jantar, o almoço e tudo, que são sempre uma maravilha, que são sempre uma maravilha. Mas será que não haverá um espaçozinho também para um pouco mais de cultura? Eu penso que sim, é uma questão de haver gente com interesse suficiente para fazer isso acontecer. Eu lembro-me que quando nós tínhamos o clube aqui em Orlando, que em Porto Saint Lucie, houve um grupo que formaram uma revista muito interessante e eles apresentaram em vários clubes portugueses da Flórida, inclusive vieram aqui ao nosso clube, e a peça foi muito interessante, foi por gente que tinha vivido em Lisboa e já tinha feito parte do teatro e estavam envolvidos em culturas e a atuar e então foi uma coisa que foi interessante, mas só aconteceu uma vez. Eu penso que isso deve-se talvez ao facto de que a imigração portuguesa até aos anos talvez 70 ou 80, a imigração portuguesa eram talvez 90% com poucos estudos, Exatamente, muitos escolaridade. deles só com a quarta classe, que era o máximo que o governo dava gratuitamente, era a quarta classe. Poucos vinham com o segundo, ou terceiro, ou quarto ano. Portanto, essas pessoas vinham de trabalhar numa fábrica, em pedreiro, construção, trabalhar em agricultura. Não têm já neles próprios, já não têm esse feeling, essa vontade, porque não aprenderam. Não aprenderam, não frequentaram teatro com frequência, um cinema com frequência. Era um bailarico ao fim da semana, ia a uma festa de São João, ou de São Pedro, ou de Santo António, e pronto, e viviam assim. E então, quando vêm para aqui, para eles, o que é a cultura portuguesa? É juntar-se num clube, comer uma boa refeição estilo português, que também a podem comer em casa, só que ali têm os amigos também para falar e se divertir, e depois um grupozinho de música portuguesa também local. De vez em quando lá trazem uns artistas de Portugal, e eu já tenho estado envolvido, a Dona Idália tem estado envolvida a trazer aqui artistas de Portugal para fazer uns shows e tal. Quando eu estava em New Jersey ainda solteiro, veio o Francisco José, veio o Tony de Matos, veio o António Mourão, veio a nossa querida Amália Rodrigues, quer dizer, vinham com frequência. Agora, ultimamente, vem o Malhoa, vem o Paulo Ribeiro, que é do Banda Lusa, aqui à Flórida, pelo menos, lá para os Estados Nórdicos, não tenho a mínima ideia quem é que lá vai ultimamente, mas talvez essa seja uma das razões que não há muito interesse por motivar declamação de uns versos, fazer uma peça de teatro, talvez seja isso a falta de estimulação a essas pessoas que vieram para aqui com pouca cultura, não é? Não por culpa deles, foi o que eles podiam atingir. Exato, eu concordo É, contigo. é. Eu recordo que nos anos 85, para aí, 85, 80, até 90, havia uma senhora em West Palm Beach, impulsionadora de tudo o que fosse revista e teatro, que era a Dona Elvira dos Santos, e ela conseguia, Elvira, conseguia pois. fazer É. teatro e revista e tudo, e ao mesmo tempo iam pessoas de outros clubes só para ir ver essa representação. Exatamente, Portanto, exatamente. tens razão a dizer que a escolaridade, com certeza, que é um entrave a pedirem desse género
de não só música alegre de Portugal, mas, como te digo, essa senhora conseguia encher o clube do West Palm Beach e não era com pessoas do West Palm Beach, era com pessoas de todos os clubes Claro, claro, claro. limítrofes. Eu via sempre muita gente lá, porque eu estava quase sempre lá de Forte Lauderdale, que na altura era o número um, vinham de outros locais só por causa disso, e no entanto teatro. Era teatro de revista, e havia declamação, havia tudo. Tudo vem a dar com aquilo que disseste e que o nosso amigo Dr. Dinis disse, que é o seguinte, é que realmente não havendo quem toma rédeas de algo, o sucesso geralmente é quase nulo, é quase nulo. Mas não quer dizer, pá, também a escolaridade e tudo isso, mas quando há uma sessão de fados, e não era uma coisa que era muito normal na parte norte de Portugal, as pessoas vão e gostam de ouvir, porque os fados são um bocado mais na parte de Lisboa, mas gostam, porquê? Porque é algo que toca um bocadinho no coração, principalmente as letras, não é? As letras das canções têm todas elas um motivo. Mas concordo contigo, nem todos têm esse carisma para iniciar algo, porque também não é fácil. Pois. Não é fácil. Mas se houver alguém com a iniciativa e dinamismo de formar um, um teatro, uma declamação, as pessoas com menos cultura vão. Então vão, Vão. vão, vão. Ainda agora, há 2 semanas, estive no clube de Saint Petersburg, com a minha esposa e o casal, Dona Idália e marido. Estivemos lá com o nosso amigo Horácio e a Dona Hilda, para uma sessão só de fado. Normalmente eu venho cantar fado 2 horas, 1 hora ou 2, numa festa dançante, jantar Exato. dançante. Aquela foi só jantar e fado toda a noite. E estava com 180 pessoas. Então, Para então, uma comunidade tão pequena já então não é há mau. alguma Já, razão tenho eu ao dizer que se houver mais dessas efemérides, se houver mais desse género, porque em alguns clubes isso não se passa. Passa-se realmente, comer-se admiravelmente, bandas que vêm do norte e que alguns vêm de Portugal e tudo isso, mas essa parte de fadistas, porque dentro do fadista, que é uma parte cultural, também se tivessem no meio alguém a declamar algo sobre um poeta português, com certeza que também não iam assobiá-lo. sim, sim, estou de acordo. Estou de acordo. Ok, meu amigo Diniz, estamos quase a ir para lá. É Estamos verdade, a estar estamos bem. na fase final, estamos na fase final, pelo menos na fase final desta conversa, não na fase final do resto. Ainda, Não, isso, não, temos isso ainda muitos não, anos não. para viver e para chatear alguém. Mas eu só queria, antes de terminar, perguntar algo ao Sr. Ferreira, ao Sr. Augusto Ferreira, é a questão, portanto, como um homem da música, hum, antes de ir para o ensino, estive na rádio em língua portuguesa aqui na Califórnia e uma das coisas que sempre culpei foi a televisão portuguesa e também alguma rádio em Portugal pelo popularismo a que chegaram, porque eu também sou da geração de vir de termos aqui, portanto, o Francisco José, o Tony de Matos, aliás, que viveu aqui na Califórnia durante quase 8 anos, e música, portanto, música popular, mas música popular de qualidade. Entretanto, houve logo a seguir ao 25 de Abril e depois, muitos anos depois do 25 de Abril, houve aquela necessidade de se popularizar as coisas e muita gente não sabe, hoje em dia, quem são esses nomes. Portanto, que foram muito importantes porque eram vozes boas, pelo menos na minha perspectiva, eram vozes boas, eram vozes, portanto, que podiam pegar numa música mesmo popular, mas davam um tom clássico à própria música em si. Como é que um homem da música vê isso? Portanto, eu penso que muitas vezes
popularizamos demais as coisas, as letras já não são aquelas letras das músicas, por exemplo, que falou há pouco. Eu estou a soar um bocado saudosista, eu sei isso, não é? Portanto, mas as músicas do Francisco José, do António Mourão, mesmo as populares dele eram com qualidade, do Tony de Matos, obviamente, da Amália, nem se questiona, não é? Mas havia, portanto, um leque de gente que cantava coisas populares. A Simone de Oliveira também cantava coisas extremamente populares, mas tinha aquela presença e nunca cantavam coisas populares, mas não as tornavam, não sei se isso faz sentido, e como homem da música, diga-me se faz ou não. Cantavam coisas populares, mas nunca as traziam para o ramo das coisas rafeiras, das coisas mais baixas. Dava-lhe um jeitinho, dava-lhe um Tá. jeitinho. Como é que vê isso como homem da música? De facto, há muitas vezes a qualidade tem-se perdido, mesmo nas músicas mais populares. Sim, sim, quando falamos nos anos 70 e 80, a música era mais tradicional, tinha uma mensagem, era mais melódica. Hoje, a música popular portuguesa é o pimba, pimba, pimba. A gente vai a um arraial lá em Portugal, tanto faz de ver na televisão, na RTP1, ou ir lá presentemente, é tudo a mesma coisa, pimba, 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 e não sai daquilo. Mas aí está, são as pessoas mais cotidianas que apreciam aquele tipo de música, aquele tipo de arraial. As pessoas mudam, as pessoas mudam. Hoje em Portugal, aqui há uns 4 ou 5 anos, eu fui lá a uma festa que se faz em Cantanhede, uma feira industrial, e estava lá a Marissa. E claro, fado, eu gosto de fado, eu não sei cantar fado, nem tenho voz de fado, mas sou fadista porque aprecio o fado. Estive lá até à meia-noite, ela esteve a atuar das 10 à meia-noite, 10h30 à meia-noite. O fado que ela cantava era acompanhado com bateria e um moço sentado num caixote, com as mãos a bater no caixote, e eu disse: Meu Deus, estão a assassinar o fado. Então, ao meio-dia, eu disse a um primo meu que estava lá também: Vou-me embora, já não aguento mais, vou-me embora. Outro dia ele disse: Quando tu foste embora foi quando começou o fado-fado. Ela podia anunciar isso também, não é? Só que eu estava ali 2 horas a ouvir música acompanhada por um jazz bandista e um caixote e mais não sei o quê, não sei o quê. Mas é assim, estão a modernizar. Sentem uma necessidade de modernizar. Não sei porquê. Por falar em modernizar, e agora há bocado o doutor Diniz falou e muito bem que o feeling que se usa muito em Portugal, não é só o feeling que se usa em Portugal. A gente vê um reclame na televisão, até mesmo um apresentador ou qualquer coisa. Este cara tem um performance fora de série. Então não há uma palavra em português para performance, mas estão sempre a incluir uma frase em inglês aqui e ali, e é muito popular impressionar a audiência que sabe falar inglês Claro. ou que sabe falar francês, não é? Esse é um dom português, não é? Assim, aquela vaidade de querer mostrar. E A palavra, a eu quando palavra, a palavra certa é snobismo. Nós geralmente Eu o quando vou a canarismo. Portugal no verão, digo lá às vezes às pessoas, estas pessoas que com 70 anos, 80 anos, que só tiveram a quarta classe, e eu venho falar assim em inglês na televisão, eles não entendem. Eles não entendem, eles estão a falar para quem? Para os jovens agora falam todos inglês. Vais a um restaurante, a uma loja, o inglês lá é popular, toda a gente fala inglês. Mas aquelas pessoas já de 70 para cima falam inglês, ou as 60 para cima não falam inglês. Mas pronto, está assim, Claro. o mundo está a mudar. E a comunicação social tem uma certa responsabilidade, Muito, obviamente, muito grande, muito grande. disse muito bem o Sr. Ferreira, é assim, quer dizer, portanto, nós sabemos que as pessoas com menos de 50 anos, particularmente em Portugal, quase todas sabem falar algum inglês, uns melhores que outros, mas se querem ouvir uma coisa em inglês, não vão ligar para a RTP para ouvir performance ou feeling de vez em quando. Vão ouvir a CNN ou outro canal americano ou inglês, não é? Mas é o que é. É o que é. Eu às vezes nas minhas aulas toco música e ainda foi no semestre passado, estava a tocar o Rui Veloso e um jovem falou comigo de origem portuguesa e disse:
que voz fabulosa, quem é esse senhor? Quem é esse senhor? E eu disse, ele nunca tinha ouvido falar do Rui Veloso, mas sabia quem eram José Malhoa e Ana Malhoa e essas coisas, quer dizer, sim, Claro, são claro. coisas mais populares, É, Rui é, Manuel, as Pois, coisas claro, sim, claro, claro. estão mais em voga, portanto, eu não estou a classificar, mas, também, Exato. mas estou Está a falar em simplesmente. popularidade. Exato, estou simplesmente a exatamente. dizer que se conhecem estes mais populares, também era bom que conhecessem mesmo o Sim, fado, porque fora do fado. há lá muito talento desconhecido, não é? Em Portugal, Muitíssimo. claro que há, claro. Muitíssimo, muitíssimo. A minha última pergunta não é minha pergunta, portanto é só mais para comentar e agradecermos primeiro e acima de tudo a sua presença. Foi um gosto tê-lo aqui ao longo desta última hora. Mais uma vez, muito obrigado. Pedimos, quer dizer, já falou um pouco sobre os clubes portugueses. O que é que acha, como diz o nosso amigo Ilídio, nosso amigo comum, ou seja, esta nossa odisseia de falar em português? A língua portuguesa já não é a mesma língua que era há 30 anos nas comunidades. Eu noto isso, aliás. Eu sou do tempo de chegar aqui, já lá vão, portanto, muito mais de 30 anos, já lá vão 50 e tal, mas de chegar aqui e ir às primeiras festas portuguesas e as pessoas só falavam português, ou pelo menos 80% das pessoas que estavam na festa falavam português. Neste momento vai ser uma festa portuguesa e é precisamente ao contrário, talvez 25 ou 30% falem português e o resto fala em inglês. Como é que vê, portanto, a nossa capacidade nesse aspecto de continuarmos com a língua portuguesa e como é que vê também a língua portuguesa na sua perspectiva? Eu sei que o seu caso é diferente, porque vai a Portugal 3 meses por ano, é muito diferente de quem só vai lá 3 em 3 anos ou 4 em 4, e alguns raramente ou nunca. Mas como é que vê, de facto, a presença da língua portuguesa nas nossas famílias e aqui nos Estados Unidos e em género de despedida, digamos assim? Hum, é interessante que eu convivo com muitas famílias aqui que têm filhos nascidos aqui e falam um português quase correto. A pronúncia deles tem um bocadinho de inglês nela, porque já nascem aqui e é só inglês, e é só português aprendido de ouvido. Claro. Ah, mas muitos deles interessam-se por ler um jornal português, ver o canal português, a RTP ou a SIC ou qualquer coisa, e falam português e têm gosto em falar português. Então, eu penso que nunca vai morrer completamente. Ah, mas é como tudo, não é? Tem 50% dos filhos e netos de imigrantes portugueses que já se americanizam muito, não é? E tem outros 50% que não gostam de manter a tradição, gostam de falar português. Estive no sábado passado no clube de Palm Coast, tinha lá uma festinha, ah, e eu estive lá, e estavam duas senhoras sentadas na nossa mesa, uma brasileira e uma portuguesa, mas nascida já cá. Só falou português. E notava-se que o português dela não era de Portugal ou das ilhas, que era nascida aqui, mas só falou português toda a noite. E isso é encorajante, não é? A gente vê pessoas assim, e ela falava com gosto, falava português, a senhora brasileira também toda a noite a falar português. Sim, eu penso que não vai morrer, não vai morrer. Pode sofrer um bocadinho da alteração ou até de esquecimento por certos jovens, mas não por todos, não se pode generalizar nisso, não se pode generalizar. Muito Na bem. minha maneira de ver, é. Há que ver com algum E otimismo. queria também acrescentar, o vosso serviço que estão a oferecer ao povo português é um serviço bastante interessante e com muito valor, porque é através de serviços como o vosso que eles se dão conta do que está a passar neste país. Vocês têm informação daqui, informação de Portugal. O Ilírio também está envolvido na Palcos, que é uma organização também muito interessante, com muita informação sobre Portugal. É só lerem os e-mails deles todas as semanas, está cheio de informação, de instruções, instrução positiva sobre coisas que estão a acontecer em Portugal. Portanto, o que vocês vão fazer é de ser enaltecido, é de agradecer o que vocês fazem, porque estão a dar o vosso tempo para bem da cultura portuguesa e para bem dos imigrantes portugueses. Bem-haja e continuem sempre. E obrigado por nos convidarem. Muito obrigado, foi um gosto, foi todo nosso. Ilírio, uma palavra sua. Eu tinha a certeza de que a frontalidade e a maneira de te exprimires e dizeres o que vai
na alma, que era uma certeza. Estas últimas palavras que disseste, eh, referindo a estes webinários que teimamos em apresentar mensalmente, e já vamos no quarto ano, dão-nos força porque, afinal, não somos só nós que estamos empenhados nesta odisseia. Todas as pessoas que nos veem e que nos ouvem, e geralmente, eu até diria, quase sempre, nunca temos menos de 1000 pessoas que assistem a estes webinários. Não sei se é só por ser em português ou é porque o tema é as nossas vozes, portanto, damos vozes àqueles que com certeza não teriam essa oportunidade e principalmente mencionamos todos aqueles que fazem parte da diáspora e que são parte das vivências portuguesas dos Estados Unidos. Olga, para ti, aquele abraço de muita amizade de mais de 30 Obrigado, anos. obrigado. Muito obrigado ao Sr. Ferreira, muito obrigado, obviamente, ao meu amigo e colega desta série, Elídio Pereira. Muito obrigado a todos que nos acompanharam ao longo desta hora, em nome do Instituto Português Além Fronteiras, ou seja, o Portuguese Beyond Borders Institute, da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, em nome do Portuguese American Leadership Council of the United States, a PALCUS. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e aqui voltaremos dentro de algumas semanas com mais um webinário desta série As Nossas Vozes, Vivências Portuguesas nos Estados Unidos da América. Para todos, muito boa noite e até sempre. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, Boa noite. Abraço. Muito